Imagine acordar um dia e descobrir que toda a sua vida foi uma mentira. Que o nome que você carrega não é seu, que a família que você ama não é sua família de sangue, e que a mulher que você chama de mãe criou a filha errada por 20 anos. Esta é a história real de Maria e Joana, duas meninas trocadas no nascimento. Uma criada na riqueza que não era sua, outra na pobreza que não deveria ser seu destino. E quando a verdade finalmente veio à tona, já era tarde demais para voltar atrás, porque algumas verdades destroem tudo. Rio de Janeiro, 1870. A cidade ainda carregava o cheiro de café e mar. As ruas de paralelepípedo ecoavam o som de carruagens puxadas por cavalos. O sol da manhã atravessava as janelas da Santa Casa de Misericórdia, a maternidade mais importante da cidade. Naquele dia, duas mulheres estavam prestes a dar à luz. Na ala nobre, entre lençóis de linho francês e almofadas bordadas, estava a baronesa Helena de Albuquerque. Aos 32 anos, ela era uma das mulheres mais ricas do Rio de Janeiro. Seu marido, o barão Augusto, controlava fazendas de café em 3 províncias. A família tinha sobrenome, poder e influência, e agora esperavam a primeira filha. Do outro lado do corredor, na ala comum, onde o chão era de tábuas gastas e o ar cheirava a sabão e sangue, estava Rosa. 31 anos, lavadeira, mãos calejadas de tanto esfregar roupa alheia nos rios da cidade. Ela gritava sem pudor, sem contenção, porque na pobreza ninguém te ensina a sofrer em silêncio. E então, quase ao mesmo tempo, nos 2 extremos daquela maternidade, 2 choros romperam o silêncio. 2 bebês nasceram, 2 meninas, Maria, filha da baronesa, Joana, filha da lavadeira. Mas o destino tinha outros planos. A parteira responsável pela ala comum se chamava Madalena, 50 e poucos anos, viúva. Bebia para esquecer as coisas que via todos os dias. Naquela noite, Madalena havia bebido mais do que de costume. As mãos tremiam, a visão embaçada. E foi ali, naquele corredor mal iluminado, entre a exaustão, a bebida e o caos de uma maternidade lotada, que Madalena trocou os bebês. Ela entregou à baronesa Helena, a filha da lavadeira, e entregou a Rosa, a filha da baronesa. Ninguém percebeu, ninguém desconfiou, porque ambas as meninas eram recém-nascidas, pequenas, de pele rosada e cabelos escuros. E quando uma mãe recebe seu bebê pela primeira vez, ela não vê DNA, ela vê amor. Helena segurou a menina contra o peito, lágrimas escorrendo pelo rosto. Minha filha, minha Maria. Do outro lado, Rosa embalava a criança nos braços, sorrindo apesar da dor. Joana, minha Joana. E assim começou a mentira. Uma mentira que duraria 20 anos. Se você está sentindo o peso dessa história, se inscreva no canal, porque o que vem a seguir vai partir seu coração. 20 anos se passaram, e 2 vidas completamente diferentes foram construídas sobre uma mentira. Joana, a menina que cresceu como baronesa, vivia em um palacete de 3 andares no bairro de Botafogo. Jardins impecáveis, lustres de cristal, criadas que atendiam a cada chamado. Ela usava vestidos importados de Paris, estudava piano, francês, literatura. Tinha aulas de etiqueta com uma governanta inglesa. Aos 20 anos, Joana era linda. Cabelos negros longos e ondulados, pele clara, olhos escuros e profundos. Ela tinha a postura de uma princesa, mas algo nela sempre pareceu deslocado. Ela odiava os bailes, detestava as conversas vazias da alta sociedade. Preferia ler sozinha no jardim, descalça, com os pés na grama. Do outro lado da cidade, no Morro de Santa Teresa, vivia Maria, a verdadeira filha da baronesa, criada como filha de lavadeira. Maria acordava antes do amanhecer, carregava trouxas de roupa suja nas costas, descia até o rio, esfregava tecidos até as mãos sangrarem. Voltava para casa ao anoitecer, exausta, com alguns tostões no bolso. Ela morava em um casebre de madeira com a mãe Rosa, que agora estava doente. Tuberculose. A tosse ecoava pela casa todas as noites. Maria, aos 20 anos, era bonita de uma forma crua.
pele bronzeada pelo sol, mãos calejadas, cabelos presos num coque simples, mas seus olhos tinham algo que não combinava com aquela vida. Determinação, orgulho, uma estranha sensação de que ela não pertencia àquele lugar. Você é diferente, Maria, Rosa costumava dizer com um sorriso triste. Sempre foi. Maria nunca entendeu o que a mãe queria dizer, mas ela estava prestes a descobrir. Primavera de 1890. A notícia explodiu nos jornais do Rio de Janeiro. Baronesa Joana de Albuquerque, noiva de príncipe europeu. O noivo era o príncipe Eduardo de Saboia, da Itália, 32 anos, herdeiro de uma fortuna incalculável. Ele havia conhecido Joana em um baile na corte e ficou fascinado. Pediu sua mão em casamento após 3 meses de corte. A baronesa Helena quase desmaiou de felicidade. Minha filha, uma princesa, você será princesa, Joana. O casamento estava marcado para daqui a 2 meses. Seria a cerimônia do século. Mas Joana não estava feliz. Ela olhava pela janela do quarto, vendo o movimento das ruas lá embaixo, e sentia um aperto no peito. Eu não o amo, sussurrou para si mesma. Mas isso não importa, respondeu a voz da baronesa atrás dela. Você se casará e será grata. Uma semana antes do casamento, Joana foi convocada para uma reunião com os médicos da família. Era protocolo. A futura princesa precisava passar por uma avaliação de saúde completa antes da cerimônia. O Dr. Marcelo, médico particular da família há décadas, a examinou com cuidado. E então ele parou. Baronesa, posso falar com a senhora em particular? Helena franziu a testa. O que houve, doutor? Ele hesitou. Há algo que eu preciso conferir. Joana foi dispensada. Ficou esperando no corredor, sem entender o que estava acontecendo. Dentro do consultório, o Dr. Marcelo mostrou algo à baronesa. Uma marca de nascença. Pequena, formato de meia-lua, na base das costas de Joana, logo acima do quadril. Baronesa, a senhora se lembra se sua filha nasceu com essa marca? Helena ficou pálida. Eu não me lembro. Faz tanto tempo, porque essa marca é muito específica, e eu me lembro de ter visto uma igual, anos atrás. Onde? Sussurrou Helena, sentindo o chão desabar. Em uma criança que eu atendi de graça, uma menina pobre, filha de uma lavadeira chamada Rosa. O silêncio foi absoluto. Helena segurou a borda da mesa, as pernas fraquejando. Não pode ser, mas no fundo ela sabia. Algo sempre pareceu errado. Joana nunca se pareceu com ela. Nunca teve os mesmos gostos. Nunca teve a mesma essência. Doutor, Helena sussurrou, a voz quebrando. O que o senhor está me dizendo? Ele fechou os olhos. Acho que houve uma troca. No nascimento. Se você está com o coração acelerado agora, se inscreva no canal. Porque a verdade está prestes a destruir tudo. A baronesa Helena não dormiu naquela noite. Ela trancou-se no quarto, olhando para Joana dormir na cama ao lado, e sentiu algo que nunca havia sentido antes. Dúvida. Será que aquela moça não era realmente sua filha? Será que os últimos 20 anos foram uma mentira? Na manhã seguinte, Helena procurou o Dr. Marcelo novamente. Eu preciso saber a verdade, custe o que custar. Ele hesitou. Baronesa, a senhora tem certeza? Porque se o que eu suspeito for real, isso vai mudar tudo. Eu sei, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas, mas eu preciso saber. E assim começou a investigação, discretamente, silenciosamente. O Dr. Marcelo voltou aos registros da Santa Casa de 1870. Encontrou os nomes Helena de Albuquerque, Rosa da Silva. Ambas deram à luz no mesmo dia. Ele descobriu que a parteira responsável, Madalena, havia morrido anos atrás. Alcoolismo. Mas encontrou uma enfermeira que trabalhava lá na época, Dona Benedita, agora com 70 anos. O médico foi até ela. Dona Benedita, a senhora se lembra do dia 12 de março de 1870? A velha franziu a testa, pensativa. A senhora lembra de Madalena, a parteira? O rosto de Benedita mudou. Madalena, sim, bebia demais, morreu do fígado. A senhora acha que ela poderia ter trocado bebês? Benedita baixou os olhos. Eu sempre achei estranho.
Naquele dia, ela estava cambaleando. Não deveria estar trabalhando. Vi ela carregando 2 bebês de um lado para o outro, e depois ela pareceu confusa. Como se tivesse esquecido onde colocar cada uma. O doutor Marcelo sentiu um calafrio. A senhora tem certeza? Não tenho certeza de nada, doutor. Mas se me perguntar se é possível, eu diria que sim. O médico voltou à baronesa. Contou tudo. Helena ouviu em silêncio, as mãos tremendo. Então é verdade. Precisamos de mais provas. Precisamos encontrar a outra menina. A filha da lavadeira. Helena fechou os olhos. Encontre-a. 3 dias depois, o doutor Marcelo subiu o morro de Santa Teresa. Perguntou por Rosa da Silva. Uma vizinha apontou para um casebre no fim da rua. Ela está muito doente, doutor. A filha cuida dela. Ele bateu na porta. E quem abriu foi Maria. O médico ficou sem ar, porque Maria tinha os mesmos olhos da baronesa Helena. O mesmo formato de rosto. A mesma expressão altiva. Sim? Maria perguntou desconfiada. Eu sou médico. Vim ver sua mãe. Maria franziu a testa. Nós não temos dinheiro para pagar consulta. É de graça, por favor. Ela hesitou, mas deixou-o entrar. Rosa estava deitada em uma cama estreita, tossindo, pálida, fraca. O doutor Marcelo a examinou, mas seus olhos estavam em Maria. Posso fazer uma pergunta? A senhorita nasceu onde? Maria franziu a testa. Na Santa Casa. Por quê? E a senhorita tem alguma marca de nascença? Maria recuou desconfiada. Por que o senhor quer saber isso, por favor? É importante. Maria hesitou. Então, lentamente, virou-se. Levantou a blusa levemente. E lá estava, a mesma marca, formato de meia-lua na base das costas. O doutor Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Meu Deus! Maria virou-se, assustada. O que foi? O que o senhor viu? Mas ele já estava saindo, tropeçando, sem conseguir falar. Porque agora ele tinha certeza. As meninas foram trocadas. E a verdade estava prestes a explodir. Se essa história está partindo seu coração, se inscreva no canal, porque o pior ainda está por vir. O Dr. Marcelo voltou ao palacete dos Albuquerque com as mãos tremendo. Helena o esperava na sala, pálida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. E então, ela sussurrou, ele respirou fundo. Baronesa, as 2 meninas têm a mesma marca de nascença, exatamente no mesmo lugar. Helena cobriu a boca com as mãos. Não pode ser. Eu temo que sim, as crianças foram trocadas. Helena desabou na cadeira soluçando. Então Joana não é minha filha. Não biologicamente. E a menina que eu deveria ter criado está vivendo na pobreza. Lavando roupas, sofrendo. O barão Augusto entrou na sala naquele momento, sem entender o que estava acontecendo. Helena, o que houve? Ela olhou para o marido, lágrimas escorrendo. Augusto, nossa filha não é nossa filha. Ele ficou paralisado. O que você está dizendo? Houve uma troca, no nascimento. Joana não é nossa. A verdadeira Maria está viva e é filha de uma lavadeira. O barão cambaleou, segurou-se na parede e então explodiu. Isso é impossível. Você enlouqueceu? É a verdade. As 2 meninas têm a mesma marca. Nasceram no mesmo dia. Fomos enganados. Então o que você quer fazer? Devolver Joana como se fosse um objeto? Buscar uma estranha e fingir que ela é nossa filha? Helena ficou em silêncio, porque essa era a pergunta impossível. Eu não sei, ela sussurrou quebrando. Eu não sei. Naquela noite, Helena subiu até o quarto de Joana. A moça estava sentada na janela, olhando a cidade iluminada. Mãe? Ela disse, virando-se. Aconteceu algo? Helena sentou-se ao lado dela, o coração despedaçado. Joana, eu preciso te contar uma coisa. E contou tudo. A troca, a marca de nascença, a investigação, a verdade. Joana ficou paralisada, sem piscar, sem respirar. O que você está dizendo? Ela sussurrou. Você não é minha filha biológica, Joana. Houve um erro. Você é filha de uma lavadeira. Joana se levantou lentamente, cambaleando. Não pode ser verdade. É verdade. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Então eu não sou uma Albuquerque? Eu não sou ninguém? Você ainda é minha filha. Eu te criei. Eu te amo. Mas você não é minha mãe. E tudo o que eu sou é uma mentira. Joana correu para fora do quarto. Helena caiu de joelhos, soluçando.
E pela primeira vez em 20 anos, ela percebeu que algumas verdades destroem mais do que curam. Se inscreva no canal, porque essa história está longe de terminar. Maria estava no rio, lavando roupas, quando um homem de terno se aproximou. Era o mordomo dos Albuquerque. A senhorita é Maria da Silva? Ela franziu a testa desconfiada. Quem quer saber? A baronesa Helena de Albuquerque gostaria de falar com a senhorita. É urgente. Maria quase riu. Uma baronesa quer falar comigo? Deve ser engano. Não é engano. Por favor, é sobre algo do seu passado. Maria hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Tá bom, eu vou. Quando Maria entrou no palacete dos Albuquerque, ela ficou sem ar. Lustres de cristal, tapetes persas, pinturas em molduras douradas. Ela nunca havia visto tanta riqueza em um só lugar. O mordomo a conduziu até uma sala, e lá estava Helena, sentada em uma poltrona, com as mãos entrelaçadas, o rosto marcado por noites sem dormir. Maria entrou devagar, desconfiada. A senhora mandou me chamar. Helena levantou os olhos, e quando viu Maria, ela desabou, porque era como olhar para um espelho. Meu Deus, você é minha filha. Maria ficou paralisada. O quê? Helena se levantou, lágrimas escorrendo. Houve uma troca quando você nasceu. Você deveria ter sido criada aqui, comigo. Maria recuou incrédula. A senhora está louca. Não estou? Eu tenho provas. Você tem uma marca de nascença, não tem? Formato de meia-lua? Maria gelou. Como a senhora sabe disso? Porque a menina que eu criei tem a mesma marca, e não deveria ter. Maria sentiu o chão desabar. Não, isso não faz sentido. Faz. Você é minha filha, Maria. Minha filha de sangue, e eu perdi 20 anos da sua vida. Maria recuou, a respiração ofegante. Não pode ser verdade. Mas no fundo, ela sempre soube. Ela sempre sentiu que não pertencia àquela vida, que havia algo errado, que ela era diferente. Então minha mãe não é minha mãe? Maria sussurrou, a voz quebrando. Helena balançou a cabeça chorando. Rosa te amou, ela te criou, mas você é minha filha. Maria cobriu o rosto com as mãos e desabou. Se essa história está te destruindo por dentro, se inscreva no canal, porque o dilema impossível está apenas começando. Durante 3 dias, Maria ficou no palacete. Helena tentou explicar tudo. Mostrou os documentos, as provas, a investigação. Maria ouvia em silêncio, ainda processando. Então eu deveria ter crescido aqui, ela disse, olhando ao redor. Com criadas, vestidos, professores. Sim, Helena sussurrou. E Joana deveria ter crescido lavando roupa. Sim, Maria riu amargamente. Que cruel. Helena baixou os olhos. Eu sinto muito. A senhora não tem culpa, mas isso não muda o fato de que minha vida inteira foi roubada. E agora? Maria perguntou. O que a senhora quer de mim? Helena hesitou. Eu quero te conhecer, quero que você fique. Quero te dar a vida que você deveria ter tido. Maria olhou para ela, incrédula. E Joana? O que acontece com ela? Ela ainda é minha filha, eu a criei, eu a amo. Mas ela não é sua filha de sangue. Não, mas o sangue não é tudo. Maria se levantou nervosa. Isso é loucura. Vocês querem trocar nossas vidas de novo? Como se fôssemos peças de xadrez. Não, não é isso. Eu só quero consertar o que foi destruído. Mas não dá para consertar. 20 anos da minha vida foram roubados. E você acha que um vestido e uma cama confortável vão apagar isso? Helena calou-se, destroçada, porque Maria estava certa, não havia conserto. E tem outro problema. Rosa, a mulher que me criou, ela está morrendo. E eu vou abandoná-la agora? Fingir que ela não importa? Helena fechou os olhos. Você pode visitá-la. Eu vou pagar todos os tratamentos. Ela não quer sua caridade. Ela quer que eu fique com ela. Mas se eu ficar, eu perco tudo isso. Perco a vida que deveria ter sido minha. E se eu vier, eu perco a única mãe que eu já conheci. Maria desabou na cadeira, cobrindo o rosto. Eu não sei o que fazer. E Helena, pela primeira vez em toda a sua vida, não tinha resposta. Enquanto isso, Joana estava trancada em seu quarto. Ela não comia, não dormia. Apenas olhava para o espelho, tentando reconhecer a própria face. Quem sou eu? Ela sussurrava. Quem sou eu?
A governanta bateu na porta. Senhorita Joana, o príncipe Eduardo está aqui. Ele quer vê-la. Joana fechou os olhos. Diga que eu não posso. Ele insiste, senhorita. Joana respirou fundo e desceu. Eduardo estava na sala, preocupado. Quando viu Joana, ele se levantou rapidamente. Minha querida, o que houve? Você não responde minhas cartas. Não me recebe. Joana olhou para ele, os olhos inchados de tanto chorar. Eduardo, eu preciso te contar uma coisa. Ele franziu a testa. Você está me assustando. Joana respirou fundo e contou tudo. Quando ela terminou, Eduardo ficou em silêncio, processando. Então você não é uma baronesa. Não, você é filha de uma lavadeira, sim. Joana baixou os olhos. Eu entendo se você quiser cancelar o casamento. Eduardo ficou parado, olhando para ela. E então ele sorriu. Você acha que eu me importo com isso? Joana levantou os olhos, surpresa. O quê? Joana, eu não me apaixonei por um sobrenome. Eu me apaixonei por você. Mas a sua família. Que se dane minha família. Eu quero me casar com você, não com uma baronesa, com você. Joana desabou nos braços dele, chorando. E pela primeira vez em dias, ela sentiu que não estava sozinha. Se você está emocionado, se inscreva no canal, porque a decisão final está chegando. Uma semana depois, as duas famílias se reuniram, na sala do palacete dos Albuquerque. De um lado, Helena, Augusto e Joana. Do outro, Rosa, fraca e tossindo, apoiada por Maria. Rosa olhou para Joana e Joana olhou para Rosa. Então você é minha mãe de verdade, Joana sussurrou. Rosa assentiu, lágrimas escorrendo. E você é minha filha. Joana se aproximou devagar. Rosa estendeu a mão trêmula e Joana segurou. Eu sinto muito, Rosa disse, a voz fraca. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei, Joana sussurrou chorando. Eu sei. Do outro lado, Maria olhava para Helena e Helena olhava para Maria. Você tem meus olhos, Helena disse, sorrindo apesar das lágrimas. Maria sorriu de volta, triste. E você tem os meus. Augusto, o barão, limpou a garganta. Precisamos decidir o que vamos fazer. Todos ficaram em silêncio. Eu quero ficar aqui, Maria disse de repente. Todos olharam para ela surpresos. Eu quero conhecer essa vida. Quero estudar. Quero ser quem eu deveria ter sido. Rosa fechou os olhos, apertando a mão da filha. Eu entendo, mas eu não vou te abandonar, Maria disse rapidamente, ajoelhando-se ao lado dela. Eu vou visitá-la todos os dias, vou cuidar de você. Você vai viver, Rosa disse, sorrindo apesar das lágrimas. É tudo o que eu sempre quis. Joana respirou fundo, e eu vou me casar com Eduardo. Helena arregalou os olhos. Mas você... Eu não sou uma Albuquerque de sangue, Joana disse firme, mas você me criou, me amou. Isso importa. Helena abraçou Joana soluçando. Você sempre será minha filha. Eu sei, Joana sussurrou, eu sei. E assim, duas famílias destruídas encontraram uma forma de reconstruir. Não como antes, mas como algo novo. Nos meses seguintes, Maria começou sua nova vida no palacete. Ela teve que aprender tudo do zero. Como se sentar à mesa, como segurar os talheres, como falar com educação, como se vestir como uma dama. Foi difícil, humilhante às vezes. As criadas cochichavam pelas costas. Os amigos da família olhavam com desprezo. Mas Maria não desistiu. Ela tinha 20 anos de vida roubada para recuperar e não perderia tempo. Helena contratou os melhores professores, francês, literatura, música e história. Maria absorvia tudo como uma esponja, lia até tarde da noite, estudava até cansar. E lentamente, ela começou a se transformar, não apenas externamente, mas internamente. Ela descobriu que tinha uma mente brilhante, uma fome por conhecimento, uma paixão pela literatura e pelas artes. Coisas que sempre estiveram dentro dela, mas nunca tiveram chance de florescer. Todas as tardes, Maria descia o morro de Santa Teresa para visitar Rosa. Levava comida, remédios, sentava-se ao lado da cama e conversava. Contava sobre as aulas, os livros, as coisas novas que estava aprendendo. Rosa ouvia com um sorriso no rosto, os olhos brilhando de orgulho. Você sempre foi especial, Maria. Eu sempre soube.
Maria segurava a mão dela, lutando contra as lágrimas. Você é minha mãe, sempre será. Rosa sorria. Eu sei, minha filha, eu sei. Enquanto isso, Joana se preparava para o casamento. O vestido chegou da Itália. Seda branca pura, bordados à mão, pérolas incrustadas. Era a coisa mais linda que ela já tinha visto. Mas toda vez que olhava para ele, Joana sentia um aperto no peito. Porque aquele vestido foi feito para uma baronesa. E ela não era mais uma baronesa. Ela era filha de uma lavadeira. Uma mulher que nunca conheceu de verdade. Joana começou a visitar Rosa também. No início foi estranho. As duas se olhavam sem saber o que dizer, mas aos poucos começaram a conversar. Rosa contava histórias sobre sua vida, sobre como era trabalhar como lavadeira, sobre as manhãs geladas no rio, sobre as mãos que sangravam de tanto esfregar tecidos. E Joana ouvia fascinada, porque aquela poderia ter sido sua vida. Um dia, Rosa segurou a mão de Joana e disse: Você não precisa se sentir culpada. Joana olhou para ela confusa. Culpada por quê? Por ter tido a vida que era de Maria, por ter crescido na riqueza enquanto ela sofria. Joana sentiu as lágrimas caírem. Eu não posso evitar. Eu deveria estar no lugar dela. Rosa balançou a cabeça firme. Não, você foi amada, foi criada com carinho. Isso não é culpa sua. É a vida, e a vida às vezes é injusta. Mas o amor que você recebeu foi real, e ninguém pode tirar isso de você. Joana abraçou Rosa chorando, e pela primeira vez desde que descobriu a verdade, ela sentiu que talvez pudesse se perdoar. O casamento de Joana e Eduardo foi marcado para o outono de 1891. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, e com ela os rumores. As pessoas cochichavam. Diziam que Joana era uma impostora, uma farsa, que Eduardo estava cometendo um erro ao se casar com ela. Mas Eduardo não se importava. Ele amava Joana, e isso era tudo o que importava. 2 semanas antes do casamento, Helena chamou Maria e Joana para uma conversa. As 3 se sentaram na sala. O silêncio era pesado. Helena respirou fundo. Eu preciso dizer uma coisa para vocês duas. Eu passei meses me culpando, me perguntando o que eu poderia ter feito diferente. Como eu não percebi, como eu deixei isso acontecer. Mas a verdade é que não há culpa, não há vilão nessa história. Apenas um erro trágico, e 3 mulheres tentando viver com as consequências. Helena olhou para Maria. Você é minha filha de sangue, e eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar os anos que perdemos, mas eu não posso apagar o que aconteceu. Então virou-se para Joana. E você, Joana, não é minha filha de sangue. Mas você foi minha filha por 20 anos, e sempre será. Porque ser mãe não é sobre quem te gerou, é sobre quem te criou, quem te amou, quem secou suas lágrimas, quem te ensinou a andar, a falar, a amar. Maria e Joana olharam uma para a outra, e algo mudou entre elas. Elas não eram inimigas, não eram rivais, eram vítimas da mesma tragédia. E talvez, apenas talvez, pudessem ser algo mais, pudessem ser irmãs, não de sangue, mas de experiência, de dor compartilhada, de cura. No dia do casamento, a catedral estava lotada, flores brancas por toda parte, músicos tocando, convidados de toda a Europa. Era tudo tão grandioso, tão perfeito. Joana estava no quarto dos fundos, vestindo o vestido de noiva. Helena ajustava o véu. Maria estava ao lado, observando. Você está linda, Maria disse sincera. Joana sorriu nervosa. Obrigada, eu estou apavorada. É normal, Helena disse sorrindo. Toda noiva fica. Joana olhou para as 2 mulheres ao seu lado e sentiu algo estranho. Gratidão, porque apesar de tudo, apesar da dor, ela não estava sozinha. A música começou, era a hora. Joana respirou fundo e caminhou até o altar, com Helena de um lado e Maria do outro. As pessoas murmuraram, porque aquilo não era protocolo, mas Joana não se importava. Aquelas 2 mulheres eram suas mães, as 2, de formas diferentes. E ela queria as 2 ao seu lado naquele momento. Quando Joana chegou ao altar, Eduardo sorriu, e ela soube que tinha feito a escolha certa.
A cerimônia foi linda, emocionante. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Eduardo beijou Joana com tanta ternura que muitos na plateia choraram. Depois da cerimônia houve uma grande festa. Música, dança, comida, champanhe. Mas no meio da festa, Joana saiu discretamente. Foi até um quarto vazio. E lá, sozinha, ela finalmente permitiu-se chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Maria a encontrou alguns minutos depois. Entrou sem bater. Sentou-se ao lado de Joana em silêncio, e as duas ficaram ali, lado a lado. Duas mulheres que deveriam ter sido inimigas, mas que de alguma forma encontraram um ao outra. Obrigada, Joana sussurrou. Pelo quê? Maria perguntou. Por não me odiar. Maria sorriu triste. Eu poderia dizer o mesmo. As duas se abraçaram, e naquele momento algo se curou. Não completamente, porque algumas feridas nunca fecham totalmente, mas o suficiente para seguir em frente. 2 anos depois, Rosa morreu. Foi uma morte tranquila, sem dor. Maria e Joana estavam ao seu lado, segurando suas mãos. Rosa olhou para as duas meninas que ela havia amado, de formas diferentes, e sorriu. Minhas filhas, ela sussurrou, ambas são minhas filhas. Maria apertou a mão dela chorando. Eu te amo, mãe. Joana também chorava. Obrigada por tudo. Rosa fechou os olhos pela última vez e partiu em paz, sabendo que, apesar de tudo, ela havia feito a diferença na vida daquelas duas mulheres. O funeral foi simples, mas digno. Helena pagou por tudo, não como caridade, mas como respeito. Rosa havia criado sua filha, e isso merecia honra. Maria jogou flores sobre o caixão. Joana ficou ao seu lado, segurando sua mão, e as duas choraram juntas. Choraram pela mulher que as havia amado, pela injustiça da vida, e pelo tempo que nunca poderiam recuperar. Depois da morte de Rosa, Maria se dedicou ainda mais aos estudos. Ela descobriu uma paixão pela educação, pela ideia de que o conhecimento podia mudar vidas, como havia mudado a dela. Aos 22 anos, Maria se formou em letras. Foi a primeira mulher da família Albuquerque a obter um diploma universitário. Helena estava na plateia, chorando de orgulho. Minha filha, ela sussurrou. Minha filha brilhante. Maria olhou para ela do palco e sorriu. Porque apesar dos anos perdidos, elas haviam construído algo novo. Um relacionamento baseado não no passado, mas no presente. Não no que deveria ter sido, mas no que era. Com o dinheiro da família, Maria fundou uma escola, mas não uma escola qualquer. Uma escola para meninas pobres, meninas como ela havia sido. Meninas que mereciam uma chance. A escola ficava no Morro de Santa Teresa, no mesmo lugar onde Maria havia crescido. Ela chamou a escola de Escola Rosa da Silva, em homenagem à mulher que a havia criado, a mulher que lhe havia dado amor, mesmo quando não tinha nada mais para dar. A inauguração da escola foi um evento emocionante. Centenas de pessoas compareceram. Helena estava lá, Augusto também, e Joana, que havia voltado da Itália especialmente para o evento. Maria fez um discurso. Sua voz era firme, mas cheia de emoção. Esta escola é para todas as meninas que foram esquecidas. Para todas aquelas que acham que não merecem mais, que acham que não são capazes. Eu estou aqui hoje para dizer que vocês são capazes. Vocês merecem. E esta escola vai provar isso. A plateia aplaudiu de pé, e Maria sentiu algo que nunca havia sentido antes. Propósito. Ela havia encontrado seu propósito. Enquanto isso, na Itália, Joana estava construindo sua própria vida. Ela e Eduardo tiveram 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Joana era uma mãe amorosa, mas diferente de como Helena havia sido. Ela não forçava seus filhos a seguirem regras rígidas, não os pressionava a serem perfeitos. Ela os deixava ser quem eram, porque ela sabia o peso de ter que fingir ser alguém que não era. Toda vez que Joana olhava para seus filhos, ela pensava em Rosa. E agradecia silenciosamente, porque Rosa havia lhe ensinado algo importante. Que o amor não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Uma vez por ano, Joana voltava ao Brasil e sempre visitava a escola de Maria.
As duas caminhavam pelos corredores, vendo as meninas estudando. E conversavam sobre tudo, sobre a vida, sobre os filhos, sobre o passado. Você já se arrependeu? Joana perguntou um dia, de ter aceitado essa vida? Maria pensou por um momento. Não, porque essa vida me deu propósito. Me deu a chance de fazer a diferença. E você? Joana sorriu. Às vezes eu penso em como teria sido minha vida se tivesse crescido pobre. Se tivesse lavado roupas no rio. Se nunca tivesse conhecido Eduardo. E então eu olho para meus filhos e percebo que não posso me arrepender. Porque eles são fruto dessa vida, dessa mentira, desse erro. E eles são a coisa mais verdadeira que eu tenho. Maria segurou a mão de Joana. Nós sobrevivemos. Sim, Joana disse sorrindo, nós sobrevivemos. Os anos passaram e a Escola Rosa da Silva cresceu. Centenas de meninas se formaram, muitas se tornaram professoras, médicas, escritoras. Maria havia mudado vidas, e isso era mais valioso do que qualquer riqueza. Helena envelheceu com graça. Ela passou a maior parte do tempo com Maria, ajudando na escola, ensinando etiqueta e francês para as meninas. Ela havia encontrado paz, não no que poderia ter sido, mas no que era. Um dia, já com 70 anos, Helena chamou Maria para uma conversa. As duas estavam sentadas no jardim do palacete. O sol da tarde iluminava tudo. Maria, Helena disse, a voz suave, eu preciso te dizer uma coisa. Maria olhou para ela preocupada. O que foi? Eu quero que você saiba que não me arrependo de nada. Sim, perdemos 20 anos. Sim, foi doloroso. Mas olha o que construímos. Olha quem você se tornou. Olha quantas vidas você mudou. Se tudo tivesse sido diferente, talvez nada disso existisse. Maria sentiu as lágrimas caírem. Obrigada por não desistir de mim. Helena sorriu. Como eu poderia? Você é minha filha. E as duas se abraçaram. Não como estranhas, mas como mãe e filha. Porque é isso que elas eram, não por sangue, mas por escolha. Helena morreu 3 anos depois, em paz, rodeada por sua família. Maria e Joana estavam ao seu lado, segurando suas mãos. Minhas filhas, Helena sussurrou, ambas são minhas filhas, e fechou os olhos pela última vez. O funeral foi grandioso, centenas de pessoas compareceram. Mas para Maria e Joana era apenas uma despedida íntima. De uma mulher que havia amado da melhor forma que sabia, que havia cometido erros, mas que também havia acertado. Depois do funeral, Maria e Joana caminharam até o cemitério onde Rosa estava enterrada. Colocaram flores no túmulo e ficaram ali em silêncio, pensando em como a vida é estranha, como um erro pode mudar tudo, como 2 vidas podem ser trocadas e como, apesar de tudo, é possível encontrar amor, propósito, redenção. Você acha que Rosa e Helena estão juntas agora? Joana perguntou. Maria sorriu. Eu acho que sim, e eu acho que elas estão orgulhosas. Joana concordou. Porque nós sobrevivemos, nós curamos, nós seguimos em frente. Sim, Maria disse, nós seguimos em frente. Ano de 1910. Maria, agora com 40 anos, era uma das mulheres mais respeitadas do Rio de Janeiro. Sua escola havia se expandido. Agora eram 3 unidades. Centenas de meninas estudavam lá, aprendiam, cresciam, sonhavam. Maria nunca se casou. Não porque não teve oportunidades, mas porque sua paixão era outra. Era aquelas meninas, era aquela escola. Era mudar o mundo, uma aluna de cada vez. Joana, agora princesa de 40 anos, vivia uma vida tranquila na Itália. Seus filhos haviam crescido. Estavam construindo suas próprias vidas. E Joana havia encontrado paz, não no que ela era, mas em quem ela havia se tornado. Um dia Maria recebeu uma carta de Joana. Dizia, querida Maria, estou voltando ao Brasil no próximo mês. Quero passar um tempo com você. Quero caminhar pelas ruas onde crescemos, onde nossas vidas foram trocadas. Quero lembrar de onde viemos e celebrar quem nos tornamos. Com amor, Joana. Maria sorriu ao ler a carta e respondeu, estarei esperando. Quando Joana chegou, as duas se abraçaram longamente. E então caminharam pela cidade, pelos lugares de suas memórias. Foram ao Morro de Santa Teresa, onde Maria havia crescido.
Visitaram o casebre onde Rosa havia morado. Agora estava abandonado, mas as lembranças estavam vivas. Foram ao palacete dos Albuquerque, onde Joana havia sido criada. Caminharam pelos jardins. Lembraram das tardes de piano, das aulas de etiqueta, dos bailes. E, finalmente, foram à Santa Casa de Misericórdia, a maternidade onde tudo havia começado. Ficaram paradas na porta, olhando para o prédio antigo. Foi aqui, Maria sussurrou. Foi aqui que nossas vidas foram trocadas. Joana assentiu, e foi aqui que tudo mudou. As duas ficaram em silêncio, pensando, refletindo. E então Joana disse algo que surpreendeu até Maria. Eu não mudaria nada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada. Maria olhou para ela surpresa. Sério? Joana assentiu. Porque tudo que aconteceu, o bom e o ruim, nos trouxe até aqui. E aqui é onde deveríamos estar. Maria pensou por um momento, e então sorriu. Você tem razão. Nós sobrevivemos, nós curamos, e nós nos tornamos quem deveríamos ser. Não apesar da troca, mas por causa dela. As duas se abraçaram, ali, na frente do lugar onde suas vidas haviam sido mudadas para sempre. E sentiram pela primeira vez em tantos anos que tudo estava bem, que elas estavam bem, que tinham encontrado paz. Não no passado, mas no presente. Não no que foi perdido, mas no que foi ganho. Duas vidas trocadas, duas famílias destruídas. Mas no final, elas encontraram uma forma de curar. Não apagando o passado, mas abraçando o presente. Porque algumas histórias não têm final feliz, mas têm esperança. E às vezes, esperança é tudo o que precisamos. Maria continuou trabalhando na escola até os seus últimos dias. Ela morreu aos 80 anos, rodeada por centenas de ex-alunas, mulheres que ela havia ajudado, que ela havia inspirado, que ela havia salvado. Seu legado era imenso e eterno. Joana viveu até os 85 anos. Morreu em paz, na Itália, rodeada por seus filhos, netos e bisnetos. Ela havia vivido uma vida plena, uma vida de amor, de propósito. E quando fechou os olhos pela última vez, ela estava sorrindo, porque ela sabia que havia feito tudo certo, apesar de tudo. Hoje a Escola Rosa da Silva ainda existe. É uma das instituições mais respeitadas do Brasil. Milhares de meninas estudaram lá e continuam estudando. Na entrada da escola há uma placa, ela diz. Fundada por Maria de Albuquerque da Silva em 1895. Em memória de Rosa da Silva, a mulher que ensinou que o amor não precisa de sangue, só precisa ser real. E assim termina a história de Maria e Joana, duas meninas trocadas no nascimento, duas vidas destruídas, duas famílias em pedaços, mas também a história de como o amor pode curar, como a esperança pode reconstruir, como o perdão pode libertar. Porque no final, não importa onde você nasceu, não importa quem te gerou, o que importa é quem te amou, quem te ensinou, quem te guiou e o que você fez com tudo isso. Maria e Joana poderiam ter escolhido o ódio, poderiam ter escolhido a amargura, mas elas escolheram o amor, escolheram o perdão, escolheram a cura. E essa escolha fez toda a diferença. Se essa história te tocou profundamente, se inscreva no canal. Temos muitas outras histórias assim esperando por você. Histórias de dor e esperança, de perda e redenção, de vidas que foram quebradas, mas que encontraram uma forma de se reconstruir. Porque no final, todos nós carregamos feridas. Todos nós temos histórias de dor, mas também temos a escolha de deixar essas feridas nos destruírem ou de deixá-las nos fortalecerem. Maria e Joana escolheram a força, e você também pode. Obrigado por ouvir esta história. Até a próxima. E lembre-se, não importa o que a vida tire de você. O que importa é o que você constrói com o que sobra. Fim.